Oi gente, eu sou a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e esse vai ser uma espécie de vlog de leitura, mas acho que mais de conversação. Por quê? Caso você acompanhe o canal aí, caso você seja um inscrito mais antigo, você percebeu que o canal ficou pausado há alguns meses. E caso você seja um inscrito mais antigo ainda, você sabe que esse tipo de pausa acho que vem acontecendo nos últimos anos aí no canal. E dessa vez eu decidi sentar e conversar um pouco com vocês a respeito dos motivos, mas assim, principalmente me abrir um pouco aqui, falar o que eu penso sobre criação de conteúdo na internet e para ser mais real e também para vocês entenderem, porque eu sei o quanto é ruim quando a gente acompanha alguém que a gente gosta, assim, eu sei que muitos de vocês que me acompanhavam e me acompanham são pessoas muito legais, que sempre vieram conversar comigo, sempre me disseram que gostavam do canal, do conteúdo, da forma que eu gravava os vídeos, que eu conversava, das coisas que eu falava, dos assuntos e dos conteúdos, e eu sou muito grata e muito feliz por isso. Então dessa vez eu decidi não só voltar e a postar os vídeos e dar uma comentada breve, mas falar mais sobre isso. Tanto que eu tinha gravado um vlog que não ficou muito bom, porque eu gravei quando eu comecei a gravar quando eu decidi voltar com o canal, voltar ativa. E eu acho que eu não tava falando muita coisa com coisa e não sei se estava fazendo muito sentido, então eu decidi botar fora todo aquele vlog. Então, assim, primeiro eu vou dar uma conversada aqui e depois a gente vai falar sobre leituras, tá? Então, senta aqui e lá vem a história. Eu acho que eu vou começar pelo começo, que eu criei o meu canal, não me lembro exatamente a data, mas eu me lembro que foi bem no início ali de 2020, no final de 2019. Foi bem na época que se iniciou a pandemia, né? E eu acho que foi uma época que teve um boom, assim, de criação de conteúdo na internet. Foi quando surgiu o TikTok, etc. Acho que muito disso se deve às pessoas ficarem em casa e todo mundo tá meio desesperado naquela época, todo mundo sentir falta de se comunicar com os outros e sentir falta de socialização também. E não vamos entrar em um estudo social aqui, mas assim, só pra dizer que eu também senti isso naquela época. E além disso, eu já tinha uma vontade, fazia muito tempo, de poder conversar sobre livros na internet, porque eu já disse isso várias vezes, mas na minha vida real eu não tenho um círculo de amizade repleto de pessoas que gostam de ler. Os meus amigos, tem alguns que gostam sim de ler, mas não são todos e são bem poucos que gostam de conversar sobre o que leem comigo ou que gostam do mesmo tipo de leitura do que eu gosto. E naquela época eu senti isso mais evidente e eu sentia uma necessidade maior. Hoje é tudo diferente, mas naquela época eu sentia muito essa vontade. E aí foi quando eu criei o canal, sem saber o que eu tava fazendo, sem saber onde eu tava me metendo, tá? E eu não tinha a menor ideia de nada, nem de como gravar, nem de como editar vídeos, nem muito menos do que eu acho que se mostrou mais nítido depois com o TikTok, assim, mas eu não tinha a menor noção de como alcançar um público específico e, sabe, de toda essa logística de marketing e de algoritmos aí, como lidar com isso, eu não sabia de nada disso. E é lógico que isso me afetou muito. E afetou a minha mente, né? Eu, durante muito tempo, no início do canal, eu me senti frustrada porque eu não conseguia passar pra vocês o que tava na minha cabeça. Eu não conseguia. Não é que eu seja uma pessoa ruim de conversa, eu acho até que eu converso demais e que eu falo demais sobre assuntos que me interessam. Só que já na época em que eu criei o canal, eu tinha essa vontade dentro de mim muito grande de alcançar pessoas de uma maneira positiva, de fazer algo bom disso, sabe? Eu nunca fui muito fã da internet, por incrível que pareça, e sei lá, por mais estranho que possa parecer falar isso de alguém que tem um canal no YouTube e, né, que de certa maneira cria conteúdo pra internet. Mas eu nunca gostei do lado ruim da internet. Na verdade, acho que ninguém gosta, né? Mas assim, isso sempre me incomodou muito. E eu queria. Pode parecer bobeira, pode parecer inocente, pode parecer um pensamento de criança, mas eu sempre quis fazer uma diferença, por menor que fosse, sabe? Eu queria criar os vídeos
de uma maneira real e verdadeira, que fosse verdadeira pra mim, e que, por menor que fosse, eu pudesse ajudar alguém, sabe? Fosse ajudar pessoas que tinham vontade de ler, a encontrar os livros que elas gostariam de ler, fosse ajudar pessoas a, sei lá, se sentirem acompanhadas, não se sentirem sozinhas, ainda mais naqueles momentos difíceis de pandemia que a gente estava passando, né? Eu acho que tinha muito esse sentimento de solidão, assim. E eu tinha muito isso, eu me sentia muito sozinha, eu estava passando por uma fase complicada da minha vida. Depois a gente pode entrar mais nesse assunto, mas assim, eu tinha trancado o curso que eu fazia na faculdade, eu tinha voltado para minha cidade no interior e eu estava sozinha dentro de casa com a minha mãe, que é uma pessoa maravilhosa, eu amo demais ela, é a minha principal família, mas eu senti muita dificuldade nessa mudança de realidade e eu me sentia extremamente sozinha, eu não sabia direito quem eu era, eu tava naquela fase ali, acho que saindo da adolescência e entrando na fase adulta, que não sei qual fase da vida você está, mas quem já passou por isso, é um momento muito difícil e cheio de dúvidas e que só se intensificou devido à pandemia e devido eu ter feito essa grande mudança na minha vida, né, profissional e de estudante e tudo mesmo, toda a minha vida. E aí eu era muito feliz no início do canal criando conteúdo assim, despretensiosamente, sem pensar em nada. Só que foi passando o tempo, eu fui vendo que esse meu propósito tanto não estava sendo alcançado, esse propósito que eu falei de gravar os vídeos aqui, de ter o canal para de alguma maneira alcançar as pessoas de um jeito bom e poder ajudar as pessoas, seja como fosse, através da leitura principalmente. E aí eu fiquei muito frustrada, principalmente acho que ali no final de 2022, que foi quando eu vi, eu tava me encontrando mais, eu tava decidindo o que fazer da minha vida, e eu vi que eu não poderia mais gastar tanto tempo assim, não dava mais pra eu gastar tanto tempo lendo e consequentemente gravando vídeos e editando vídeos como quando eu fazia no início do canal. E aí eu acho que se você me acompanha, ou não sei se você já passou por isso na sua vida, mas assim, quando você vem de um certo ritmo elevado em alguma coisa, no meu caso eu lia bastante, então teve anos, não vou me lembrar, mas assim, acho que 2018, 2019, 2020, eu lia, sei lá, 70, 80 livros por ano, e eu sei que esse número pode ser muito baixo se você for comparar com o cenário atual, né, da criação de conteúdo literário na internet, mas pra mim era um número altíssimo, era um número impensável e que eu achava maravilhoso, eu sentia que tava tudo certo. Mas aí eu não consegui mais manter esse número, né? Era inviável com a vida, com eu trabalhando e estudando e, né, todas as outras esferas da vida não me permitiam continuar lendo nesse ritmo e criando conteúdo nesse ritmo e tava tudo certo pra mim. Só que eu percebi que não tava tudo certo pra internet. Não quero dizer, tipo assim, eu tive muitos haters na internet e aí isso me desanimou. Não é isso, até porque o meu canal, o meu alcance nunca foi tão grande assim, mas sempre teve pessoas ali também que me desanimavam e que com comentários maldosos, isso sempre vai ter, gente. E eu acho que eu sempre lidei bem com isso. Mas o que me atingiu, e que foi quando eu dei a primeira pausa no canal, se eu não me engano, foi no final de 2022, eu posso estar enganada, mas eu acho que foi isso mesmo. Foi essa questão, sabe, de eu perceber que a internet estava se tornando o que era para ser um lugar seguro para mim, que era esse lugar dos livros, estava se tornando um lugar também com esse lado ruim da internet, esse lado de cobranças, de comparações, de não sei, até você voltado ao trabalho mesmo, de se você tá criando conteúdo literário pra internet, qualquer conteúdo que seja pra internet, você tem que ser muito focado no trabalho disso, isso tem que ser o seu trabalho em tempo integral, você tem que se dedicar muito e você tem que ser extremamente produtivo, você tem que ler X livros por mês, X livros por ano, você tem que comentar sobre esses livros em todas as redes que existem e de certa forma, porque senão os seus seguidores não vão gostar e senão o algoritmo não vai te levar para mais pessoas, sabe? Esse lado da internet mesmo que, assim, isso me desanimou muito, isso me deixou muito chateada. E eu senti que talvez isso aqui não fosse pra mim, sabe? Porque eu não condizia com a minha realidade fazer aquilo. Mas beleza, eu voltei, continuei gravando os vídeos depois. Aí eu me lembro que ano passado teve uma pausa também, não vou lembrar de quantos meses,
que foi meio que pelo mesmo motivo, mas assim, foi mais agravante por questões da minha vida pessoal, sabe? Eu tava muito ansiosa em relação aos meus estudos e, consequentemente, ao meu futuro profissional, porque eu não conseguia levar o canal, né, principalmente o Instagram também, mas eu não conseguia atingir um nível para poder levar isso como trabalho. E aí eu não conseguia abrir mão do meu trabalho na vida real, né? Sou confeiteira, assim, trabalho em casa porque assim eu consigo estudar, eu estudo sozinha. E o que eu tô estudando no momento? Eu estudo matéria de cursinho, porque eu quero, o meu sonho profissional da minha vida é passar e estudar medicina, e eu só consigo em uma faculdade pública. Eu já até consegui bolsa em uma faculdade particular, mas eu não conseguia arcar com o restante que era preciso. Então não tem jeito, eu preciso passar numa faculdade pública mesmo. E hoje eu tô de boa com isso, mas assim, ano passado eu não estava de boa com isso. Estava me gerando muita ansiedade. E isso atrelado a essa cobrança da internet, sabe? E aí eu fiquei me sentindo meio perdida, confesso. Mas eu segui criando conteúdo até quando deu. E aí nesse ano me deu um baque muito grande em relação a isso, porque eu decidi focar bastante na minha família e nas minhas relações aqui da vida, sabe? Que estão presentes, das pessoas que estão presentes comigo, eu resolvi mudar essa questão. E principalmente eu resolvi focar muito nos meus estudos. E um pouco mais assim no trabalho também. E aí eu não conseguia, gente, não dava pra ler. Esse ano, pra vocês terem uma ideia, agora, eu esqueci de falar que dia é hoje, né? Mas eu acho que é dia 25 de setembro, ou 25 ou 26 de setembro. E em setembro eu li 11 livros até agora, o que assim é um número muito baixo, mas eu estou tranquilo com isso. Mas eu sei que é um número muito baixo para se criar conteúdo literário na internet, sabe? E mais uma vez isso me desanimou e eu pensei bastante se eu deveria voltar com o canal. Eu não estava disposta a voltar com o canal esse ano, até que surgiram muitos comentários bons e assim, muitas pessoas vendo vídeos antigos meus e vindo falar comigo no perfil literário que tava parado. E isso parece que, sabe, parece que tipo despertou uma centelha assim em mim de novo. Parece que foi meio que uma confirmação. Eu não sei no que você acredita, eu não sei, mas assim, pra mim foi tipo Deus falando assim: pode seguir esse caminho aí também que vai dar tudo certo, fica tranquila e vai ser bom. E aí eu decidi voltar, sabe? Mas eu percebi que pra eu voltar tinha que ser de uma forma mais real e eu precisava ser muito sincera com vocês em relação a esses meus pensamentos. E aí é isso que eu tô fazendo aqui agora. E eu espero que vocês entendam, eu espero que vocês gostem de acompanhar o canal e o Instagram assim, desse jeito real, sabe? Porque eu não vou mais tentar me encaixar nesses padrões de conteúdo, tanto do YouTube quanto do Instagram, TikTok e o falecido Twitter, no momento o Threads lá, né, que parece que tá virando. Eu não vou migrar para esses lugares. Eu vou fazer o que eu consigo e da maneira que eu acho certa e que eu acho que é a melhor maneira, sabe? E eu espero que vocês gostem de acompanhar assim. Eu não sei como vai ficar o meu ritmo de leitura daqui pro final do ano. É pra ele dar uma melhorada, porque agora eu estou conseguindo encaixar melhor as leituras na minha rotina. E depois logo vem as férias, né? Mas eu não vou mais tentar, sabe? Eu não vou mais também deixar de lado meus estudos, nem, sei lá, passar tempo com a minha família, com os meus amigos, pra tentar fazer uma coisa que eu não quero ou que eu não vejo sentido, sabe? Que é isso de você ler só pelos números ou só pra alcançar as, sei lá, as trends, pra realizar as trends que estão no momento aí. Eu não vou fazer isso mais, sabe? E eu espero que vocês gostem de continuar acompanhando o canal mesmo assim. E é isso que eu tinha pra falar, até eu acho que eu conversei bastante aqui, meu Deus, deu quase 20 minutos de falação. Mas eu precisava falar isso, tá? E muito obrigada aí por quem está me ouvindo. E é isso. E sobre a questão que eu falei de porque eu comecei o canal, né? Desse propósito aí que eu sentia de, sei lá, fazer o bem aqui por meio disso, eu percebi que essa é a melhor maneira, sabe? E
Eu acho que a gente já anda tão estressado, a sociedade, assim, né? Anda tão estressada, anda tão ansiosa e nervosa com tudo, com o mundo, com o caos da vida, que isso aqui, e principalmente a leitura, gente, não precisa ser isso, sabe? Eu acho que é essa a mensagem que eu preciso passar aqui. E eu espero que dê tudo certo. E agora, sem mais papo sério, eu vou falar com vocês sobre leituras e sobre as incríveis três leituras que eu fiz durante essa pausa. E foram incríveis mesmo, tá? Foram leituras ótimas que me deixaram muito feliz. E o primeiro livro que eu li, o último livro que eu falei com vocês aqui no canal foi Casa de Folhas, né? E de vez em quando eu ainda me pego pensando naquele livro. Gente, ele realmente é um livro único. E se você ainda não assistiu o vídeo dele, vai lá assistir, tá? É o último vídeo, que é pra ter saído antes desse aqui. E eu vou deixar nos cards linkado aqui. Depois daquele livro, eu fiquei lendo... Calma que eu vou mostrar, eu me esqueci disso. Eu peguei pra ler Palavras de Radiância, do Brandon Sanderson, porque não bastava eu ter terminado de ler um super calhamaço muito louco da cabeça, eu precisava ir pra outro calhamaço super complexo. Mas eu estou amando fazer essa leitura. Eu tô documentando em um diário de leitura, assim como eu fiz com Caminho dos Reis, tá? E quando eu concluir essa leitura, que não tem data, mas eu espero que seja antes do ano acabar, acho que eu vou conseguir. Quando eu concluir essa leitura, eu vou postar o vídeo aqui pra vocês. E no momento, eu acho que eu tô em uns 50%. Passei um pouquinho, assim, da metade do livro. Tá sendo uma leitura excelente, espetacular, maravilhosa. Tudo e muito mais do que eu esperava. Eu tô amando fazer essa leitura, mas eu só li metade desse livro porque o meu ritmo de leitura tava muito baixo mesmo. E eu dei uma intercalada com outros livros que eu vou falar com vocês agora. O primeiro que eu resolvi pegar foi quando eu decidi colocar hábitos novos na minha rotina. Um hábito que eu tava precisando muito, que era de dormir melhor, cuidar do meu sono. E aí, não sei se vocês já ouviram falar em higiene do sono. Quem me apresentou isso foi uma nutricionista há muitos anos atrás e eu não faço sempre, mas hoje eu estou fazendo sempre e está sendo excelente, mudou o meu sono. Eu não sei se é só graças a isso, mas eu tenho certeza que em grande parte é graças a isso sim. Essa higiene do sono, de tipo você se desligar das telas e de grandes estímulos cerebrais assim antes de dormir. Então eu paro de estudar, se eu tiver que trabalhar eu paro de trabalhar, mais ou menos 1 hora antes de dormir. Eu tomo um bom banho, eu passo os meus cremes que eu gosto, sabe? Vou me acalmando ali, aí eu faço um chazinho bem gostoso e calmante assim também. E eu deito na minha cama, eu sento, né, na minha cama, vou tomando meu chazinho e vou lendo um livro antes de dormir. E isso tem sido excelente pra mim. E aí, quando eu decidi implementar esse hábito aí, eu pensei assim, gente, eu preciso escolher um livro muito gostosinho, porque eu praticamente não estava lendo nessa época, eu tava lendo Palavras de Radiância, mas tipo assim, eu lia um capítulo, aí passava uma semana, eu lia mais 2 páginas, passava mais uma semana, e eu queria voltar a ler diariamente, sabe? Aí eu pensei, eu preciso pegar um livro bem gostosinho, um livro que eu esteja muito afim de ler, que seja tranquilo, mas que seja uma história boa e envolvente. E aí eu não sei por que eu pensei nesse livro, sendo que eu nem sabia da sinopse dele, só sabia que era um livro que eu queria ler há muitos e muitos anos. E na verdade eu acho que eu tinha essa ideia assim da vibe que ele passava. E aí eu escolhi ler Caninos Brancos, do Jack London. Essa capa é muito branca, então ela vai estar estourada na luz, tá? Me desculpem, mas eu vou deixar o link pra esse livro, pra todos os livros que eu mencionar, aqui embaixo, pra compras na Amazon. E se você tiver interesse, vai lá e dá uma olhada, tá? E aí, gente, que esse foi o livro que saltou aos meus olhos e foi perfeito, foi tudo que eu precisava, sabe? Eu peguei, implementei ele, implementei é ótimo, né? Tô parecendo um coach aqui falando. Mas eu peguei ele e comecei a ler ali antes de dormir todo dia. Eu não me cobrava nada, sabe? Tinha dias que eu lia, sei lá, 2 páginas dele e me dava um soninho, eu dormia e tudo bem. Aí no outro dia eu lia um capítulo, aí no outro dia eu lia 2 capítulos. Só assim, sem me cobrar nada. E foi perfeito. Então assim, talvez eu tenha encontrado a cura, pelo menos pra minha ressaca literária aí, gente. Foi perfeito mesmo. E aí foi 5 estrelas, favoritado. E eu vou só dar uma resumidinha aqui, tá? Caninos Brancos vai contar a história de um lobo e da mãe dele, mas principalmente dele, que se chama Caninos Brancos.
E ele vive em uma floresta lá no Ártico, né, com a mãe dele, que é uma loba misturada com cachorra. E ele é um lobo misturado com cachorro também. E ele vive na vida selvagem e até que em determinado momento ele vai encontrar um grupo de pessoas ali e vai, de uma certa maneira, vai passar a fazer parte desse grupo de pessoas. Ele vai passar a meio que se tornar um animal doméstico, vai se tornar um pet ali daquelas pessoas. E depois disso ele vai passar por vários percalços, tem momentos muito tristes da história, e assim, histórias tristes com cachorros, nossa senhora, acabam comigo. Mas é excelente esse livro, gente, eu não sei explicar o tanto que ele é maravilhoso. E ele encontra um homem bom pra ajudar ele, depois de ele passar por momentos muito sofridos e por coisas que fizeram ele meio que se perder. E é muito interessante. Calma, deixa eu só fazer um adendo aqui. É muito interessante porque, assim, esse é um livro do ponto de vista do Caninos Brancos e da mãe dele, mas de vez em quando de alguns humanos também. Só que não é como um filme da Disney em que os animais têm voz, sabe? É um lobo mesmo, e os pensamentos e as falas que tem aqui são como de um animal real mesmo, um lobo, um animal selvagem mesmo. Mas é... Gente, eu não sei explicar, vocês precisam ler esse livro, sério. Em algum momento dê uma chance pra Caninos Brancos. Porque quando você vai lendo, tudo vai fazendo sentido, sabe? E é muito real. E você vê quando ele faz a conexão, quando ele cria uma conexão ali com um humano no final mais pro final da história, você vê que, tipo, é muito como são os nossos cães, sabe? Os nossos queridos cachorrinhos. Tipo, eu com a minha cachorra. Gente, eu só pensava na minha cachorra, na Sarai, durante esse livro, e eu chorava bastante. Mas foi maravilhoso. E no final, tem um final muito gostosinho. E é um quentinho no coração, sabe? Então, assim, é um clássico que foi escrito em 1903. Gente, eu fiquei chocada quando eu vi a data desse livro. Mas é um livro que é um clássico que tem uma linguagem super tranquila e é super fluido. É maravilhoso. É diferente de muita coisa que eu já li, então assim, dei uma chance pra esse livro, tá? E aí quando eu terminei ele, eu fiquei meio órfã dessa história e eu precisava de algo parecido, mas ao mesmo tempo eu ainda não queria ler algo tão estimulante, digamos assim, que eu ficasse tão imersa na leitura, porque eu queria continuar com o negócio do ritual do sono. E aí eu pensei, tá, vou pegar outro clássico, mas um clássico pequeno e que eu acho que será tranquilo de ser lido. E aí eu escolhi Hamlet, do Shakespeare. Eu só havia lido até hoje, assim, até antes de eu pegar esse livro, eu só havia lido Romeu e Julieta, do Shakespeare. Então eu já conhecia ali a forma de teatro, né, que ele escrevia, mas eu sabia que também, apesar de ser escrito em uma linguagem bem antiga e rebuscada em diversos momentos, eu sabia que era uma leitura tranquila e que era bem curto o livro. E é realmente muito mais curto do que eu achava, porque essa edição da Penguin tem 318 páginas, só que a história mesmo de Hamlet é contada em aproximadamente 150 páginas. O resto são notas, são introduções, prefácios e pós-fácios e etc. E tem algumas notas aqui do fim que eu nem li todas porque eu achei meio estranhas. E eu achei que elas não faziam sentido em serem lidas depois da história. E eu só descobri que elas existiam depois da história, porque eu tava lendo Hamlet e de repente acabou. E eu fiquei assim, ué, como assim acabou? Não tava achando que ia acabar agora, mas foi o que aconteceu. E assim, Hamlet, né, príncipe da Dinamarca, o pai dele morreu, aí aparece um fantasma. E aí a mãe dele se casou com o tio dele e ele se sente traído por todo mundo e ele tá entrando ali numa espiral de loucura e coisas acontecem que eu não vou dar spoiler aqui. Mas é basicamente isso. E eu não me conectei muito com os personagens, mas eu sei que é um clássico e eu entendo o motivo desse livro ser um clássico, tá? Então se você gosta de Shakespeare, pode ser uma boa pedida aí. Eu ainda quero ler outros livros do Shakespeare que eu acho que vão conversar mais comigo e vão fazer mais sentido pra mim. E aí, portanto, eu acho que eu posso gostar mais desses outros livros. Esse aqui eu não gostei tanto, mas eu gostei. Quando eu estava lendo, eu estava gostando. Só que hoje a história já, tipo, foi se esvaecendo da minha cabeça, sabe?
E aí, por isso, não virou um grande favorito, nem nada do tipo. Mas é sim uma boa história, obviamente. Eu que não vou questionar Shakespeare, né, gente? Eu só acho que tem outros livros dele que vão fazer mais sentido pra mim, que eu vou gostar mais, vão ser mais o meu tipo. E quando eu terminei Hamlet, eu falei, gente, agora eu sei o que eu preciso. Agora eu preciso ler um autor favorito meu. Eu vou precisar ler um livro do King agora. E aí o próximo que eu tinha aqui pra ler, porque eu leio os livros dele em ordem cronológica, era Insônia, esse calhamaço de 700 páginas. E eu senti que eu estava pronta pra ler um calhamaço, pra ler Stephen King. E eu peguei Insônia, foi maravilhoso. Não foi um livro 5 estrelas, não foi um livro favoritado, mas foi uma história muito boa, muito intrigante, que eu não estava esperando que ela fosse por esse caminho. Foi um livro que eu gostei demais de ter lido, eu gostei muito dos questionamentos, da trama, dos personagens, dos relacionamentos, né? Gostei de praticamente tudo aqui nesse livro e eu gravei um vídeo sobre ele, assim como eu gravo com todos os livros do King que eu leio aqui, né? Eu tenho esse projeto no canal e provavelmente o vídeo de Insônia vai sair depois desse vídeo aqui, mas fiquem de olho aí no canal. Talvez quando você estiver assistindo esse vídeo, o vídeo de Insônia já vai ter saído também. E você vai lá ver eu falando sobre esse calhamacinho, que foi muito bom, por isso que eu não vou falar sobre ele aqui. E aí, gente, essas foram as leituras que eu fiz. Como eu disse que eu estava lendo Palavras de Radiância, agora quando eu terminei Insônia, eu decidi não começar um outro livro, porque faltam umas 600 páginas, eu acho, de Palavras de Radiância. Eu decidi sentar e ler esse livro aqui apenas até terminar ele. E é o que eu estou fazendo no momento, está sendo maravilhoso. Estou super intrigada com os acontecimentos aqui e estou registrando lá no diário de leitura. E aí, gente, conversei demais, né? Meu Deus do céu, eu que lute para editar esse vídeo. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo aí pra retornar o canal à ativa. Espero que vocês tenham gostado de assistir. Conversem comigo aí nos comentários, me falem o que está passando pela cabeça de vocês sobre tudo que eu falei aqui nesse vídeo. Me digam se vocês gostam de vídeos assim conversando também, ou se vocês gostam de vídeos só sobre eu falando especificamente sobre um livro. Me digam quais tipos de conteúdo vocês gostariam de assistir aqui no canal de agora para frente. Vou tentar fazer o que eu puder para conseguir postar e criar conteúdos legais para vocês, mas no meu ritmo, assim, tranquila. E muito obrigada pela companhia de sempre, muito obrigada por todo mundo que me mandou mensagem nesse período que o canal ficou parado. Se não fosse vocês, eu não teria voltado com o canal, pelo menos não por agora, talvez não esse ano. E esse carinho é sempre muito importante. E assim, essa troca é maravilhosa e eu acho que é o principal, um dos principais motivos, assim, pra eu manter esse canal e pra eu ter o canal e eu sentir que eu tô fazendo algo bom, sabe? Então, muito obrigada mesmo, de coração. E é isso.